Bem, sejam bem-vindos, seja bem-vindo, bem-vinda a mais um encontro onde a gente decidiu aqui começar a discutir o que são, de fato, os fatores de risco psicossociais, o que realmente a NR1 está pedindo, a NR17 está pedindo, como é que as empresas podem atender a legislação e, na minha humilde opinião, será que avaliar fator de risco psicossocial é apenas para beneficiar o trabalhador, o interesse é apenas não levar uma multa? Será que a empresa, a preocupação, o foco das empresas deve ser, a partir de 26 de maio, atender a NR1? Será que é a multa que é o grande motivador das empresas? Será que a multa trabalhista é R$ 4.000? Será que é isso que vai motivar as empresas? O que nós, como profissionais, temos para dizer para as empresas? Olha, eu tenho uma solução para uma dor sua, não é para uma dor do trabalhador. O que nós, profissionais, podemos chegar nos empresários, nos executivos, nos líderes empresariais e dizer: a NR1 está tornando obrigatório uma coisa que você já precisava. Várias das dores que você tem no seu negócio, turnover, rotatividade de mão de obra, processos trabalhistas, indenizações que você é obrigado a pagar, produtividade, absenteísmo, várias das dores do seu negócio são identificadas e resolvidas por intervenções ergonômicas, pela avaliação dos riscos, dos fatores de risco psicossociais, dos riscos cognitivos e da organização da sua empresa. Eu sei que lidar com gente não é fácil, com trabalhador não é fácil, é problema em cima de problema. Juntou gente, mesmo que a gente ame, pode ser nossa mulher, pode ser nosso marido, pode ser nosso filho, pode ser nossa mãe, pode ser nosso pai, pode ser a pessoa que a gente mais ama no mundo, mas é ser humano e causa problemas. E as empresas funcionam com muitas pessoas. Então são muitos problemas que vão ali para dentro. Então eu sei o quanto eu sei que você tem várias dores em relação a pessoas. A NR1, a alteração da NR1 é uma oportunidade para você identificar várias dessas dores, para você eliminar vários processos trabalhistas que você sofre, para você eliminar o enorme turnover, rotatividade de mão de obra que você tem, o enorme absenteísmo que você tem, a baixa produtividade de alguns trabalhadores seus ou de alguns setores até. A maneira de você resolver várias das suas dores, por incrível que pareça, é cumprindo a NR17. É analisando a característica psicofisiológica dos seus trabalhadores, por incrível que pareça. E não é porque a sua empresa vai se tornar perfeita, ninguém está dizendo isso, não é que não vai ter mais problemas, mas é reconhecer que eu, como consultor, eu, como seu funcionário, eu, como um prevencionista, eu tenho a ciência de que eu tenho uma solução para você, para várias de suas dores. E é por isso que eu convido as pessoas a participarem dessas lives, para mostrar um outro lado da coisa, para dizer assim, olha, não fica desesperado se você não sabe qual questionário escolher, não fica desesperado se a empresa vai ser multada, se o seu PGR vai estar bom, porque na verdade o X da questão não é se a sua EP está bem feita, ou se o PGR está bem feito, ou se o fiscal vai multar ou não. O fator de risco psicossocial, a ergonomia, como eu já disse outras vezes, ela não trabalha o objeto de trabalho dela não é o trabalhador doente, é o trabalho doente. São os desequilíbrios do trabalho, daquele meio ambiente do trabalho, os diversos equilíbrios, em todas as esferas, físicas, organizacionais, do modo produtivo, a maneira como as pessoas se organizam ali dentro para produzir o bem ou o serviço, as relações que as pessoas desenvolvem. A ergonomia, ela não diz que o Rodrigo está com transtorno mental, ela não diz que o Rodrigo está, está sofrendo, ela diz que este trabalho é adoecedor, este ambiente ele é desequilibrado. Então, o foco, na verdade, não é no papel, não é no documento, não é usar a ferramenta correta, não é o caso de esperar uma cartilha do Ministério do Trabalho para dizer qual questionário, qual ferramenta aplicamos em todas as empresas brasileiras. Não! O foco é entender que o sucesso
O nosso sucesso do nosso trabalho é identificar os desequilíbrios do trabalho, identificar as doenças do trabalho e propor terapias e propor remédios que realmente eliminem essas doenças. Claro que no meio desse processo, nós vamos fazer registros, nós vamos ter um prontuário desse paciente que é o trabalho. Claro que nós vamos contar os diversos exames. Claro que vai ter registrado as diversas consultas que esse paciente fez. Claro que nós vamos registrar as diversas ações propostas, os diversos remédios propostos, as correções das doses desses remédios, a substituição desses remédios, como se fosse um prontuário. Mas o que nós precisamos realmente, o foco real, claro que talvez nós possamos errar no prontuário, e isso pode ser um problema mais à frente. É claro que talvez esse prontuário seja valiosíssimo em alguma demanda que essa empresa tenha, por exemplo, chegar um fiscal, por exemplo, se esse paciente processar o hospital. Cadê o prontuário? O prontuário tem que estar certinho. Se nós encararmos que o objeto de trabalho do nosso objeto é o trabalho, é o trabalho doente, o nosso paciente é o trabalho doente, o nosso foco não é mais no prontuário, nos registros. O nosso foco não é registrar o melhor plano de ação, é que a ação dê certo. Quando a gente reconhece que essa doença do trabalho afeta tanto o empregador, principalmente financeiramente, muitas vezes até no sucesso do seu negócio, e afeta também o trabalhador. Esta doença, esse trabalho doente, ele vai afetar todos os envolvidos. Ele vai afetar a sociedade. Quando o Rodrigo tem burnout, quando o Rodrigo desenvolve. Imagine, eu vou falar de mim para não parecer que eu estou falando, né? Eu vou tentar ser ético aqui, então vou me usar como exemplo. Imagine que eu tive uma mãe narcisista. Minha mãe passou a vida toda me massacrando, a minha mãe, tudo que eu fazia era errado, minha mãe nunca reconheceu meus esforços. Eu cheguei na vida adulta extremamente traumatizado, com graves problemas, com carências emocionais sérias. Eu tô assim, plim, para desabar, porque eu tenho aqui problemas pessoais meus. Tenho. Eu preciso ser reconhecido. Olha, se eu fizer um esforço muito grande, se eu me dedicar e eu não. Estou há 2 anos aqui, entra um outro cara 3 meses depois e o chefe promove ele, eu me sinto destruído. Porque eu tenho aqui a raiz do problema, está lá, na minha infância e na relação com a minha mãe. Ah, Rodrigo, então, como é que a empresa vai. É responsabilidade da empresa tratar disso? Não. Não, 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 não. Pelo amor de Deus. Ninguém disse que o meu empregador tem que me oferecer terapia para resolver as minhas questões internas em relação à minha mãe narcisista. O que está sendo dito é, e aí eu não vou usar nem específico social, vou fazer o paralelo com o ruído. Está sendo dito é, não importa se o Rodrigo está mais suscetível à perda auditiva ou não. O que importa é que você não pode criar um ambiente onde pessoas mais suscetíveis vão perder a audição. O que importa é que você deve criar um ambiente onde o ruído não seja um agressor. De fato, não está se pedindo que você resolva problemas do governo. Que você resolva o problema do Rodrigo. É claro que o Rodrigo tem esse problema lá com a mãe dele, né? Esse problema com a mãe dele, não. Criado com a relação com a mãe dele, que era narcisista, tá cheio de traumas, cheio de síndromes, cheio de transtornos, sim. E isso vai, na relação amorosa dele, isso vai aparecer e se manifestar. Talvez o Rodrigo não se sinta reconhecido pela companheira dele, pela namorada dele. Isso faça ele desabar. Lembra que ele está assim, ó, amplim. Talvez seja na igreja que ele frequenta, no clube que ele frequenta, na família. Imagina o Rodrigo, todo aniversário de alguém da família dele. Apareceu a semana, né, a notícia. A menina sempre organizava as festas surpresa lá, as festas, as comemorações, os aniversários dos parentes. Chegou na sexta-feira, era aniversário dela. E ela posta uma. Ninguém se manifestou, ninguém fez nada. A filha dela chega da escola com um bolinho, um pedaço de bolo. Não tem nada a ver com o aniversário dela, chegou um pedaço de bolo. Ela pega o pedaço de bolo da filha e tira uma foto dizendo: se vocês acharam que não ia ter bolo, tem bolo sim.
Tipo, tô reclamando. Poxa, meu aniversário, você, ô cambada, vocês não vão fazer nada para mim? Pô, ela parece que ela se arrumou toda sexta-feira, porque imaginou, pô, se eu faço festa para todo mundo, vão fazer. Ela ficou em casa, ninguém fez festa porcaria nenhuma. Aí a família, beleza. Ela trabalha com doce. Gente, só nas redes sociais, tá? Isso viralizou aí nessa última semana aí, no final de semana. A família. Alguém da família liga para ela assim, fulana, tem uma encomenda de 200, 300, 500, sei lá quantos docinhos para uma festa no domingo. Ela passou a noite de sábado enrolando os docinhos para a festa do domingo. Saiu. Quando chega em casa no domingo, tinha uma festa surpresa montada com os docinhos que ela fez. É muita maldade dessa família, concorda comigo? É claro que se essa menina já tem questões emocionais, ela desaba. E talvez essa menina que viralizou, que ficou lá com a cara de raiva, ainda postou isso, falando assim, que família que eu tenho, hein? Ela vai ter uma outra reação. O que se está pedindo não é. É óbvio que os estressores que existem na vida, a insegurança urbana, problemas de relacionamento afetivo, problema com filho, problema com vizinho, problemas econômicos, aspirações, frustrações, nós temos várias coisas que podem fazer o Rodrigo desabar. O Rodrigo pode ser menos resiliente. As características psicossociológicas do Rodrigo podem ser propícias aí para o adoecimento, um transtorno mental ou até um acidente, porque se controla menos, ou qualquer estressor para ele já fica azuretado das ideias lá naquele momento, naquele pico de estresse. Mas não está se pedindo que a empresa se responsabilize e garanta que o Rodrigo não fique doente. Está se dizendo assim: o fato do Rodrigo viver numa sociedade que tem vários estressores, o fato do Rodrigo ter como características dele, psicofisiológicas dele, uma alta vulnerabilidade a transtornos mentais ou já tenha, não justifica que você, empregador, crie um ambiente onde você vai colocar ali os estressores. Ninguém pediu. É óbvio que isso é uma sociedade doente. Nós nunca tivemos tantas crianças doentes, tantas crianças medicadas para transtornos mentais. É fato. Ninguém está dizendo que as empresas são as maiores adoecedoras ou são as únicas adoecedoras. Não está sendo dito isso. Está sendo dito assim: olha só. Nós sabemos que a sociedade está doente. Nós sabemos que as crianças estão com transtornos mentais, que os adolescentes são com transtornos mentais, que os adultos são com transtornos mentais, que os velhos são com transtornos mentais. Nós sabemos das questões econômicas, das questões políticas, da violência urbana, nós sabemos de tudo isso. Mas nada disso justifica que você contrate alguém para ser o chefe do Rodrigo e ele passa os dias perseguindo ou assediando o Rodrigo. Isso não tem nada uma coisa a ver com a outra. Você, empregador, não ganhou uma autorização especial para criar ambientes adoecedores, porque o mundo lá fora também é adoecedor. Muita gente confundiu. O governo está jogando para as empresas uma responsabilidade que é sua. As pessoas, a nossa sociedade está doente. Está. Uma coisa, outra coisa, outra coisa. De fato, já desde a década de 80, 90, nós estamos com fones no ouvido e, de fato, estamos ficando surdos cada vez mais rápido. Porque temos uma superestimulação dos nossos ouvidos. Passou a ser um modo de vida desde que surge lá, eu acho, não lembro agora como é que era o nome, é, Walkman, desde na década de 80, quando o Walkman se populariza e depois vamos evoluindo, aí chega agora, chega no iPod, no iPad, no iPod, e hoje você está ali na condução, qualquer momento, coloca um estímulo aqui, bem aqui dentro das tuas orelhas. Sim, nós estamos ficando surdos mais rápidos, independente de estar em ambientes ruidosos nas empresas. O fato de que nós estamos tendo mais problemas de coluna por causa da postura com o celular, ficamos muito tempo numa posição, quando eu inclino, a quantidade de graus que eu inclino na minha cabeça, dá para calcular o peso que está sendo colocado sobre aqui o meu pescoço, a minha coluna cervical, pela inclinação da minha cabeça. Eu tenho a minha musculatura e a coluna cervical tem que segurar a cabeça na minha posição, nessa posição que eu estou usando para olhar uma tela.
Isso aqui força esse negócio todo aqui. Nós estamos com mais problemas de coluna, sim, mas isso não justifica que você, empregador, crie um ambiente de trabalho que empenha a coluna das pessoas. Crie um ambiente de trabalho com muito ruído e as pessoas que pode gerar perda auditiva. As pessoas estão confundindo. Ninguém pediu para empregador cuidar nem do trabalhador, por incrível que pareça. Não pediu para empregador garantir psicólogo para ninguém. É mentira. Não há isso na norma, não há previsão nenhuma disso. Fazer programa de saúde mental, porque as pessoas estão precisando. Ninguém falou isso. Falou, avalie e gerencie os riscos psicossociais que você criou. A organização que você criou. Eu coloquei nesse fim de semana no grupo um vídeo do Carlos Brito, que tem cerca de 1 minuto e 20. O Carlos Brito foi 15 anos CEO da Ambev. Foi o Carlos Brito que pega três banqueiros, compram a Brahma, Carlos Brito vira CEO, a Brahma compra a Antártica, depois vai se juntar com a Interbrew, lá, se não me engano, não lembro se é da Holanda ou mas é europeia. Posteriormente, compra a Budweiser, americana. E hoje é a InBev Anheuser, um negócio assim, que é o segundo nome lá da Budweiser. São uma das maiores cervejarias do mundo, começando com uma fábrica de cerveja, que é a Brahma, que estava quase falida. E o cara que faz com que esse negócio dê certo e vá nesse crescimento absurdo se chama Carlos Brito. Foi o grande CEO que implantou a cultura da Ambev. E eu postei esse final de semana lá no grupo um vídeo de 1 minuto e 20 onde ele fala exatamente isso. Tudo que eu fizer, nós descobrimos. Ele faltava um ano para ele deixar a Ambev, então ele fala: nesses 14 anos de Ambev, nós descobrimos que tudo que nós fizemos, o concorrente faz igual. Se lançar uma nova marca de cerveja, ele lança igual. Descobrir um novo canal de distribuição, o concorrente vai ter esse canal de distribuição também. Uma promoção, um desconto. Tudo que nós fazemos, o concorrente pode fazer. Mas o que faz diferença na Ambev são as pessoas, o talento das pessoas. Aqui nós valorizamos, e aí vem o trechinho de poucos segundos, que faz toda a diferença. O objetivo de você estar aqui hoje, para mim, é que você ouça essa frase e entenda: olha aqui o risco psicossocial. Olha aqui o que o governo está pedindo para ser corrigido. Ele fala a frase que é exatamente essa. Aqui nós valorizamos não quem tem mais tempo de casa, não quem conhece, quem sabe mais. Nós valorizamos quem se dedica mais à empresa por opção de vida. Quer dizer, então, que eu e você tem mestrado e doutorado, eu tenho um currículo acadêmico menor do que o seu. Na Ambev eu viro seu chefe. Você não vai ser promovido. Sabe por quê? Porque por opção de vida eu sacrifico a minha família, os meus filhos, a minha vida social e até a minha saúde em nome da dedicação à companhia. Não importa se eu tenho 1 ano e você tem 10. E você foi leal e fiel. E o seu currículo é melhor. E isso foi dito pelo CEO da Ambev. Aqui nós não valorizamos, não é por conhecimento ou por tempo de casa. É quem se dedica mais à empresa por opção de vida. Será que é saudável? Será que em 2025, será que a geração Z está pronta a aceitar que por opção de vida você se dedique a uma companhia cujos donos você nem conhece? Será que é aceitável no mundo de hoje? Será que essa empresa gera muitos doentes? Eu coloquei esse vídeo logo depois da notícia de que o cara foi promovido a coordenador e ficou responsável pelos 3 turnos da fábrica. Claro que ele teve burnout. Foi indenizado em R$ 100.000. Como é que é fácil ter burnout? Claro que ele foi promovido. Porque se tiver que jogar os 3 turnos da produção, não para. São 24 horas. Tudo que acontecer é com ele. Por opção de vida, você vai deixar de namorar sua mulher. Você vai deixar de estar na festa do seu irmão, casamento do seu irmão. Você vai deixar de estar no velório da sua mãe.
para tratar os problemas da fábrica? Sábado, domingo, feriado, por opção de vida, você vai se dedicar à companhia? Vai, então você é o coordenador. Claro que você não vai ganhar 5.000, você será bem remunerado. Se você abrir mão da sua vida social, se você abrir mão da sua saúde, nós valorizamos isso. E agora imagina que esse cara que está abrindo mão de toda a sua vida, e por isso está sendo bem remunerado, que a Ambev realmente remunera bem, não tem filho, não tem mulher, não tem irmão, não tem pai, não tem mãe, por opção de vida se dedica mais à companhia do que aos outros. Ele vai tratar os subordinados dele. Ele vai admitir que quem está abaixo dele não se dedica assim também? Ele vai achar natural que o subordinado dele não venha trabalhar porque é folga, não venha trabalhar porque está 15 dias sem folga, não venha trabalhar porque é o casamento do irmão, não venha trabalhar porque a mãe está internada e vai acompanhar a mãe à noite. Se ele abrir mão de tudo isso, então a cultura da empresa é essa. Quem por opção de vida se dedicar completamente será aqui premiado. O esforço será reconhecido. Mas você, que é correto, cumpre o seu contrato de trabalho, se dedica também, mas não tem a opção de vida de se dedicar mais do que todos os outros. Você não será recompensado. Você não receberá a promoção. Mas eu tenho 10 anos de Ambev. Eu nunca faltei. Eu bati todas as metas, eu cumpri como foi pedido. E eu, além disso, nesses 15 anos, eu ainda melhorei meu currículo. Por que que vai promover o Rodrigo? Por que vai gerar mais reconhecimento para o Rodrigo, que não é só sobre salário, promoção não é só sobre salário? Por quê? Eu vou me sentir, eu que não fui promovido, eu vou me sentir recompensado nos meus esforços? Claro que nós estamos criando, claro que nós temos aqui uma cultura empresarial adoecedora. Quando eu convidei você para participar desse projeto, discutir riscos psicossociais, foi para que você ouvisse essa frase e entendesse o que é risco psicossocial. Que você visse um acidente, um videozinho de um acidente e dissesse, aqui estão os riscos psicossociais. É a maneira como as empresas fazem. É a maneira como elas decidem usar os seus recursos. É a maneira como as empresas decidem usar as regras. É a maneira como as empresas decidem burlar as regras. É a maneira como as empresas mandam o funcionário assinar as férias e continuar trabalhando. É a maneira como as empresas dizem: te pago 15.000, mas você não tem almoço. Você não tem final de semana. Você não tem vida. Você vai chegar aos 40 com a pálpebra tremendo, sem casamento, careca, coração já afetado, mas com um carro de 250.000 parado na tua porta, vai ser um carro mais caro. Você vai ganhar bem, você vai acumular patrimônio. Agora, casamento, acompanhar filho, né, o negócio de cuidar de mãe, esses negócios, ou da saúde, esses negócios aí não vão ter, não. Quantas empresas nós temos no Brasil que têm essa cultura? Eu tenho vários riscos psicossociais, são dezenas. Aqui eu estou trazendo um deles. Um deles. E por que que nós afirmamos essa historinha toda que eu contei da Ambev, dessa frase do Carlos Brito, eu estou afirmando, isto é um risco psicossocial, e é isso. Por que eu estou afirmando, isto é um risco psicossocial? De onde vem isso? Não vem da ideia do Rodrigo, não vem da ideia de um ergonomista. É porque, na verdade, quando um conjunto de pessoas está adoecendo, chega lá no consultório do médico, a pálpebra está tremendo, o coração está afetado, o cara está tendo um infarto. O médico tem que descobrir de onde vem isso. Ao longo do tempo, se descobriu que nem todo mundo que estava ali com a pálpebra tremendo ou com o coração palpitando, tendo um infarto, era por causa do trabalho. Às vezes era porque tinha acabado de ser corno. Era por causa dos problemas familiares. Era porque tinha ido à falência. Era porque tinha sofrido, estava traumatizado por causa do sequestro que sofreu, ou que o filho sofreu. Descobriu-se, claro, sabe? Se tem outros fatores, a etiologia da doença dele indicava para outro lado, a causa. Mas parte desses doentes, quando ia se investigar, era o trabalho. Tinha em comum o fato de ter que se dedicar extremamente ao trabalho.
Opa, tem uma galera que toda chegando aqui que trabalha 16 horas por dia e tá com a pálpebra tremendo. Depois, no certo. Aqui, esse é com a pálpebra tremendo, trabalha 16 horas. Aquele tá com a pálpebra tremendo, trabalha 16 horas. Aí começa-se a investigação. Quantos estão com a pálpebra tremendo? Quantos, quantos trabalhadores estão trabalhando 16 horas por dia? E quantos deles acabam ficando com a pálpebra tremendo? Porque não é 100%. Não é porque todo mundo trabalha com um agente químico cancerígeno que vai ficar com câncer. Não é todo mundo que trabalha com agente ruído, né, está num ambiente com ruído elevado, que vai ficar surdo. Mas é relevante o número de pessoas que está exposto a isso, que está nessa, exposto a isso não, que está nessa situação e ficou doente? É. Então, isso é um fator de risco. Então, essa exigência do trabalho de algumas empresas, em alguns cargos, de exigir que o cara case com o emprego, se responsabilize excessivamente, abra mão da sua vida social, abra mão da sua vida amorosa, abra mão da sua saúde, abra mão do seu lazer. Essa exigência é um fator de risco. Por quê? Porque nós identificamos que nós temos várias pessoas nessa situação que estão adoecidas. E quando começamos a acompanhar pessoas que não estão adoecidas ainda, mas estão nessa situação, nós vimos o mesmo padrão de adoecimento. Não é de orelhada que se disse que é o risco psicossocial. Não é de orelhada que se disse, ah, tarefa demandada é risco psicossocial. Por quê? Porque alguém estava lá um dia assim, pô, já tem muito risco psicossocial, mas não tem nenhum que eu que tenha criado, então eu quero ser reconhecido por todo mundo, eu vou dizer que tarefa demandada é risco psicossocial. Não. Todos os fatores de risco psicossociais, e são vários, e vai depender aí do estudo, né, de quem montou lá, etc. Houve um estudo. E aí, para se identificar, opa, isso aqui adoece, opa, isso aqui é cancerígeno, opa, isso aqui causa perda, isso afeta o pulmão. A mesma coisa aconteceu com os fatores de risco psicossociais. Primeiro surgiu a doença, por que que o cara tá cheio de pereba no corpo? Por que que o sangue do cara tá ruim? Por que que o cara tá com esquizofrenia? Ah, estava exposto ao chumbo. Por que que o cara tá deprimido? Ele tá deprimido, mas o que que ele era? Frentista. É aquele ali, frentista, é aquele ali, frentista. Opa, por que que frentista está tendo depressão? Em um número maior do que o resto da população, numa proporção, número não, numa proporção maior do que o resto da população. Opa, vamos investigar. O tolueno causa depressão. Ah, então o tolueno é fator de risco para depressão. É um agente nocivo. Os fatores de risco sociais é a mesma coisa. Só que eles não são coisas físicas para se tocar. O tolueno eu consigo. Eu posso, por exemplo, pegar o tolueno, pegar um bando de ratinho no laboratório e fazer ratos que não vão ficar expostos a tolueno, ratos que vão ficar expostos a... e esses vão ficar, esses não vão ficar. Vamos ver, vamos ficar acompanhando, fazendo ressonância magnética para ver como é que o cérebrozinho deles reage. Ah, que área do cérebro que, 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 que vai ter, onde vai surgir a depressão. Olha as alterações nessa área. Quem tem alteração nessa área do cérebro tem depressão. Opa, legal. Vamos ver os ratinhos expostos ao Lemos, não estão. Ratinhos não estão expostos, não tiver alteração nessa área. Ratinhos estão expostos, tiver alteração nessa área. Aí é fácil você expor, você fazer testes laboratoriais, pesquisas científicas, para você decidir, determinar que sim, o tolueno é fator de risco para a depressão. O chumbo, os metais pesados, o mercúrio, o chumbo são fatores de risco para alguns transtornos mentais. São neurotóxicos. Você pode fazer. Aí morreu aquele ali. Deixa eu pesquisar o cérebro dele, deixa eu ler. Aqui, o acúmulo de chumbo, ó. Aqui, o acúmulo de mercúrio, ó. Ah, então, como são agentes físicos, dá para você fazer isso, dá para você verificar o acúmulo no organismo, expor cobaias. E quando eu estou falando de risco psicossocial, que tem a ver com as características psicofisiológicas das pessoas. Como é que eu reajo à agressão? Como é que eu reajo ao medo? Como é que eu reajo à humilhação? Isso vai depender das minhas características. Como é que eu reajo a ser obrigado a ser responsável por 3 turnos de uma fábrica durante 10, 15 anos? Como é que eu reajo às metas que o banco me impõe? Como é que eu reajo
aos meus colegas tentando me derrubar, eu só posso fazer minha tarefa dependendo deles, e aquela sessão ali está em guerra com a sessão, eu estou sempre mal, eu não bato meta, eu não sou bem avaliado, eu perco bônus porque os meus colegas me derrubam. Tarefa demandada. Como é que eu reajo? Ou vai depender de como eu sou. Mas eu posso pegar ratinho e colocar, vem cá, ratinho, esse grupo não vai estar lá com o coleguinha não entregando a tarefa corretamente para derrubar ou fazendo a avaliação correta. Não vai. Ou vou, deixa eu dar nota baixa, eu dizer que eles trabalham muito mal para derrubar, porque ele está em guerra com eles. Eu não posso fazer isso com o ratinho. Aí passa a ser um pouquinho mais complicado. E aí, os psicólogos começaram a estudar, tentar criar modelos, tentar criar teorias, obviamente com referências científicas, dentro de parâmetros científicos, para tentar esclarecer isso. Como essas relações sociais do coleguinha com o outro de chefe, com o outro da organização, a cultura da empresa. Ah, bom, é o cara que diz dane-se para a esposa e para os filhos e deixa a mãe morrendo no hospital, vai vem aqui cuidar da empresa. Como é que isso tudo afeta as pessoas? Porque a gente está vendo, a gente já tem empiricamente a ideia de que as pessoas estão adoecendo. Vários estão doentes e estão na mesma situação. E aí começa a estudar. E desenvolveram-se algumas teorias. A principal delas é o modelo de demanda. Eu estou lendo aqui, tá, gente? Só para não falar muita besteira. É o modelo de demanda-controle do Karasek. Inclusive, eu botei esse texto lá no grupo. O Karasek, que é um psicólogo, era um psicólogo, criou esse modelo demanda-controle. Esse modelo propõe que o estresse ocupacional resulta, ou seja, por que que o trabalho está me estressando? Segundo o Karasek, esse estresse ocupacional resulta da combinação de altas demandas psicológicas do trabalho, como prazo apertado, volume de tarefas, pressão por resultados, entre outros, é claro, e baixo controle sobre como o trabalho é executado, falta de autonomia e pouca influência nas decisões. Ele começou a fazer grupinhos de controle. Será que a galera que vai adoecer é só porque tem muita demanda? Ele percebeu que quando tem muita demanda e não tem como dizer não, e não tem como fazer diferente, não tem controle, essa galera está mais estressada. Quais são os sinais físicos? Ele lá identificava. Ah, a galera está com hipertensão, a galera está com cardiopatia, está com palpitação. Vamos pegar aqui 1.000 trabalhadores, vamos ver quais estão com nananana, com os sintomas. Agora vamos analisar. Olha só. Eu tenho trabalhadores no grupo controle que tem cardiopatia, hipertensão, está palpitando, para apresentar tremendo, mas num volume muito menor do que dessa galera aqui que tem prazo apertado, volume de tarefa, pressão por resultados. Beleza. Mas a todo mundo? Não. Aí quando eu separo o grupo, quem tem esses prazos apertados, essas demandas muito grandes, cuida de transtorno da fábrica, resolve lá, segura o cliente, o responsável pelo cliente é você. Mas são 100 milhões por ano, que dá pra gente, é você o responsável. Aí ele descobre que, tá bom, eu sou responsável pelo cliente, mas deixa eu fazer como eu quiser. Esse cara que dizia isso, essa galera que podia dizer isso, tinha muita responsabilidade, prazo, demanda, cabeça fervendo, demanda psicológica, tá, tinha uma proporção de menos pessoas doentes do que a galera que tinha tudo isso. Você tem que segurar o cliente, você tem que fazer a fábrica funcionar, você tem que nananana, mas só pode ser assim. Não tinha controle. Ah, então o estresse. Aí o cara chega à conclusão, nesse modelo que ele chamou de demanda-controle, ele diz o seguinte: o problema maior não é a demanda, o problema é o controle sobre isso. O problema maior não é eu fazer 1.000 peças. O problema é eu ter que abrir mão hoje de ir lá na festa da escola do meu filho, Dia dos Pais. Eu faço 1.500 amanhã, mas hoje, quando eu perco esse controle, hoje eu estou mais cansado. Hoje eu vou tirar uma soneca. Deixa eu dormir, tirar uma soneca aqui à tarde. Depois eu trabalho até de madrugada. Essa
Não é só a demanda alta, a demanda psicológica alta que estava adoecendo, que ele percebeu que adoecia as pessoas. A demanda com falta de controle. Daí, demanda controle. Quando o trabalhador enfrenta altas exigências com pouca margem de manobra, há maior risco de estresse e adoecimento. Johnson e Hall, posteriormente, outros dois pesquisadores, ampliaram esse modelo com o conceito de apoio social, sugerindo que o suporte de colegas e líderes pode atenuar os efeitos negativos dessa combinação. Aí depois o Karasek já continuaram estudando, o Johnson e Hall já chegaram à conclusão, tá, pode até ser que o Rodrigo não tenha muito apoio, muito controle sobre como vai fazer. Mas se ele tiver uma família que o apoie, ou colegas, chefia, ou colegas que o apoiem, adoece menos. Adoece. Ele não tem esse pico de estresse. Por quê? Não, não, a gente é uma equipe, não vai deixar o Rodrigo sozinho, não. Rodrigo, tu vai ter que ficar aí até de madrugada segurando esse negócio aqui? Não tem problema. Aquela demanda que eu resolvo pra você amanhã, mano. Fica tranquilo. Amor, você vai ter que ficar no trabalho aí, não tem problema. Deixa que eu pego lá as crianças, não ficar preocupado. Quando o cara, aí quem tava lá, aí o Johnson e o Hall já evoluíram para entender isso. Alta demanda psicológica, pouco controle e o apoio social, social o quê? Família, amigos, igreja. Cara, não, 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 eu entendo que você está no trabalho, sua mãe não vai ficar sozinha no hospital. Não, 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 garante seu emprego aí, é o sustento da sua família, até para pagar o tratamento da sua mãe. Sua mãe vai sair precisar de uma cadeira de rodas. Então não perde seu emprego, não. Sua mãe não vai ficar sozinha. Esse apoio social. O que era mais adoecedor, eles entenderam, o que é mais adoecedor, eles entenderam, eu ter que me dedicar muito, é uma alta demanda, eu não tenho como manobrar esse negócio aqui e tô deixando aqui fora um monte de coisa. Tô com a cabeça aqui, minha mãe no hospital, meu filho, minha mulher vai ficar magoada, é aniversário do meu casamento. Aí você pensa, cara, se você tiver apoio da família, ou se você tiver apoio, ou tiver apoio dos colegas, você adoece menos, você tem menos estresse ocupacional. E o estresse ocupacional que é o adoecedor, que vai gerar, né, o acidente, a doença, cardiopatia, transtorno mental e etc. Essa teoria, esse modelo que ele criou, é o que vai embasar essas crenças, isso que eu acabei de falar agora, é o que vai embasar a maior parte dos questionários que você vai ver, os chamados questionários validados, como o COPSOC, por exemplo. Então, os questionários, eles acreditam nisso. As perguntas foram feitas ali a partir desse paradigma. Ó, é isso, quem tem alta demanda psicológica, então estou buscando o quê? Tem alta demanda psicológica? Pouca margem de manobra e falta de apoio dos colegas e da família. Isso é verdade? Bom, nesse modelo isso é verdade. Então, eu já começo aqui o primeiro achado. Toda ferramenta, ela tem uma teoria por trás. Ela só os parâmetros da ferramenta para dizer, isso aqui é adoecedor, isso aqui é crítico, não é, se baseia nas afirmações dessa teoria. A outra teoria que ou você vai ver os questionários ou com modelo de demanda-controle ou com esforço e recompensa, mas a maioria hoje já mistura os dois. O modelo de esforço e recompensa, que é do Sigrush, ele propõe isso lá em 1996. Foca no equilíbrio entre os esforços pelo trabalhador, carga de trabalho, responsabilidade, exigência emocional e as recompensas oferecidas pelo empregador, né, pelo trabalho, pelo emprego. Salário, reconhecimento, segurança no emprego. O desequilíbrio entre altos esforços e baixa recompensa gera frustração, sensação de injustiça e sofrimento psíquico. A teoria também considera o overcompetent, que é expressão em inglês, e mal traduzindo, seria a tendência de se envolver excessivamente com o trabalho como um fator que agrava o impacto do desequilíbrio. Então, se eu, Rodrigo, já tenho esse tal esse overcompetent, ou seja, eu sou o cara que não, 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 tem que fazer isso aqui, não, 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 tarefa dada, missão dada, missão cumprida, eu me sinto mal se eu não entregar os 100%, isso ainda agrava mais ainda quando eu estou num ambiente. Veja que, Rodrigo, essas duas teorias explicam todo o sofrimento psíquico, todo o sofrimento mental? Não. Por isso toda a ferramenta é limitada.
A ferramenta ela sempre vai estar atrelada à teoria que embasou. A partir dos estudos do Karasek, do Johnson Hall e do Sigris, a partir dos estudos deles que eles afirmaram que vão ser gerados a maior parte dos questionários que vocês vão conhecer. Rodrigo, mas espera aí. Você não falou, por exemplo, sobre medo. Você não falou sobre o cara que está lá numa função, por exemplo, mergulhando, mergulhador. O cara sabe, está numa plataforma, eu trabalhei em plataforma. E eu sei que lá na plataforma, um mergulhador, quando ele sai da cabine, ele tem que estar com todos os documentos dele. É tão arriscada o trabalho dele que, pô, e aquele cara lá subindo lá na torre de alta tensão, mano. Ele sabe que qualquer errinho dele fritou. Fritou ele na hora. Será que isso não causa, mano, sofrimento psíquico? Causa. Mas se na teoria que embasa a ferramenta isto não foi considerado, você não consegue capturar. Só para dar um exemplo, você não consegue capturar. Rodrigo, você falou aí, a primeira teoria fala lá, demanda controle, ou seja, o que que me pede e se eu tenho essa massa de manobra. Aí você falou que foi ampliado isso lá pelo tal do Johnson Hall, e falou sobre a questão do apoio, que será atenuado com a questão do apoio na empresa, o apoio social, né, apoio da família. Aí você falou que tem um outro modelo, esforço e recompensa, o que eu entrego aqui, o que me demandam aqui, eu considero justa a recompensa. Ah, batem palma, promovem, dão um salário justo, dão bônus, dão plaquinha. Ou seja, eu acho que estou sendo reconhecido, acho que volta aqui é legal. Você falou isso, mas você não falou, por exemplo, da gestão por medo. Aquele chefe que está assediando, aquele chefe que está gritando, aquele chefe que ameaça demitir o tempo todo, aplicar justa causa, vá procurar seus direitos. Eu não vi nesses modelos. E você não vai ver em todas as ferramentas, porque toda ferramenta de avaliação de risco psicossocial está atrelada à teoria que a embasa. Então, se você quiser trabalhar isso, em algum momento você identifica que existe gestão por medo no lugar que você chegou, você está avaliando, você já sabe que as ferramentas, se forem baseadas no modelo esforço e recompensa ou demanda controle, não servirão para avaliar. Da mesma maneira que nem toda ferramenta serve para avaliar qualquer risco químico, nem físico. E aqui eu estou explicando por que que essas ferramentas não servem para todos os riscos. Não servem da mesma maneira que as ferramentas para avaliar agente químico, físico, biológico. Não, não tem ferramenta universal. Como elas têm características diferentes, os agentes têm características diferentes, eu vou ter que. Rodrigo, mas ruído é onda, calor é onda e vibração também é onda. Mas eu tenho três ferramentas diferentes para avaliar essas ondas. A mesma coisa eu tenho no risco psicossocial. Rodrigo, mas gestão por medo adoece, muita demanda e pouco controle adoece, muita demanda sem recompensa adequada adoece. Eu preciso de ferramentas diferentes para avaliar. Não tem a ferramenta universal. Toda avaliação eu vou ter três limitadores. O avaliador, o que que eu acredito, o que que eu sei, o que que eu conheço. Eu só posso usar o que eu conheço. Se eu achar que pode usar decibelímetro, eu vou usar decibelímetro, não vou usar dosímetro. Eu não conheço a norma que diz que só vai valer o dosímetro. Eu vou usar até meu aparelho celular. Então, os meus vieses, as minhas limitações de conhecimento, as minhas crenças, já limita a avaliação. A segunda coisa que vai limitar a avaliação é a ferramenta que você vai usar. É mais precisa a avaliação com dosímetro que com decibelímetro. Você pode ser o melhor higienista do mundo, mas se você estiver usando um celular para avaliar ruído, desculpa, o resultado que vai apresentar. Assim como você ter o melhor dosímetro e você não entender nada de ruído de engenharia ocupacional, nada de ruído, o resultado talvez não seja apropriado. Você vai botar muito longe, vai botar no ponto errado do corpo, o microfone você vai botar no ponto errado do corpo do trabalhador, os ciclos que você vai deixar só 2 minutos, ou vai deixar muito tempo, ou você não sabe o tempo da jornada que você coloca. Então, então tem a questão do avaliador, é um limitador.
da ferramenta é outro limitador. E a terceira coisa é do objeto avaliado, é outro limitador. No caso, aqui nós temos, ele confia no avaliador? Ele tem capacidade cognitiva para responder às perguntas? Ele tem a autopercepção do que é incorreto, injusto, adoecedor? Veja que os modelos que eu mencionei falam de demanda controle, ele entende que não tem controle? Falam de esforço-recompensa, ele acha se não está sendo recompensado adequadamente? Se eu dependo do avaliador, da ferramenta e do próprio avaliado, do objeto avaliado, né? Aqui não estamos falando de social, estamos falando da pessoa, ou da organização, do trabalho, na verdade. Eu já sei que se eu aplicar, se qualquer pessoa aplicar, por exemplo, o COPSOC em todas as empresas, o resultado é válido? Primeiro, que a ferramenta tem limitações. As limitações da teoria que a embasam. Depois, porque eu teria que verificar se o objeto avaliado está respondendo, sabe responder, entendeu a pergunta. E por último, se esse avaliador que está aplicando o COPSOC, ele sabe do que está fazendo, ele sabe extrair os resultados. Então, quando eu digo para vocês, olha, você está muito preocupado com ferramenta para quê? Você primeiro tem que entender o que é risco psicossocial. Sem conhecer os riscos psicossociais, você não consegue decidir ferramenta. Sem conhecer os agentes químicos, você não consegue decidir. Isso aqui vai ser uma bombinha que você vai usar? Isso aqui é o quê? Não sei. Eu, não entendo. Eu, por exemplo, tá vendo que eu já estou engasgando aqui, porque eu não sou higienista. Eu ouvi falar do anexo 4, já li o anexo 4 500 vezes, NR15, mas eu não sou higienista, eu não estou em campo. Eu não só não estou em campo, eu não estudei agente químico. Então, se você falar para mim que o tolueno é sólido, eu vou ter que acreditar. Vou ter que acreditar, porque eu nunca vi o tolueno. É um líquido, ele é incolor, ele é escuro, ele é preto, ele fede, ele não fede? Como é que eu vou saber? O que eu tenho dito é o seguinte: se você não conhece ruído, ou não conhece calor, ou não conhece vibração, você chega num grupo do WhatsApp e diz assim: qual a ferramenta para avaliar a vibração? Eu te digo assim: tá aqui, ó, o dosímetro. Você tem capacidade crítica para você entender que é um absurdo que eu acabei de dizer, que dosímetro não mede vibração? Você não sabe o que é vibração, meu filho. Você não sabe o que é ruído. Você ouviu falar. Você tem mil teorias sobre ruído, sobre vibração. Você quer discutir a insalubridade de aposentadoria especial, mas você nem sabe o que é vibração. Você quer discutir a área 66485, você não sabe nem o que é ruído. O cenário hoje é esse. Você não sabe que tem uma teoria por trás. Você não sabe que são modelos, modelos mesmo. Alguém disse assim, Rodrigo, tá, acontece isso. A pessoa, acontece aquilo. Isso engloba tudo? Não. Isso é verdade? Não. Já foi superado? Não sei. Então, você tem que conhecer a teoria, pelo menos conhecer superficialmente, para saber no que essa teoria se baseia. Porque você conhecer primeiro os riscos psicossociais, primeira coisa, vamos conhecer cada risco psicossocial. Cada risco psicossocial. Para depois conhecer as ferramentas e saber quais ferramentas se enquadram para avaliar. Ah, o mercúrio é assim. Ah, a sílica é diferente. O tolueno já é outra técnica. Primeiro eu tenho que saber diferenciar tolueno de mercúrio. Senão, não adianta nem discutir nada para frente. Primeiro eu tenho que saber. Ah, a sílica está aqui, ó. É poeira. Ah, tem o grão, o tamanho do grão lá se chama isso, isso, isso. Aí eu vou depois começar a discutir a ferramenta. Ah, para medir sílica tem que ter no mínimo o tamanho de cada grãozinho, tem que ser isso. Ou, a partir disso não pega mais, tem que ter o tamanho mínimo disso. Tem lá as medidas, não é isso? Opa! Mas para eu chegar nessa, dizer assim, avaliação de sílica só pega, né? O aparelho, a metodologia usada só vai considerar que for o tamanho tal, 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 tal. Ótimo. Mas primeiro tem que saber que é sílica. Eu nem sei se é líquido. Sílica é vapor? Se eu não souber, como é que eu estou discutindo?
Ah, mas a sílica é cancerígena. Mas eu acho um absurdo considerar a sílica cancerígena. Eu acho um absurdo considerar a simples presença no ambiente de trabalho, mas você não sabe nem o que que é. Você está pedindo ferramenta para quê? Meu filho, você vai receber. O coleguinha vai dizer que o dosímetro é bom para vibração. E você não sabe, porque você não sabe o que é vibração, você não parou para estudar as ondas, cada tipo de onda, você não sabe o que que é. Conheça primeiro os agentes, os fatores de risco psicossociais. Depois, as ferramentas que vão avaliar os fatores de risco, sendo que quando você for conhecer a ferramenta, antes de conhecer a ferramenta em si, você tem que estudar a ferramenta estudando a teoria que embasa aquilo ali, aquela ferramenta. No final, você vai chegar à conclusão. Você tem duas, três, quatro, cinco. Só aquela ferramenta ali. Você tem uma ferramenta específica para avaliar esse risco social, ninguém mais avalia. Rodrigo, eu li e sofrimento psíquico, transtorno mental, afeta os caras que trabalham por turno, de madrugada. Dentro do modelo esforço-recompensa, modelo demanda, com certeza acaba o trabalho. Poxa, o cara está sacrificando lá, não dorme, etc. Se sente recompensado, ele tem flexibilidade. Então, em algum aspecto do trabalho noturno, entra. Mas a questão do descanso, a questão do ciclo circadiano, que é o ciclo do sono, esses modelos vão pegar? Enfermeiro lá do hospital, você é do serviço do hospital, você está atendendo no hospital. Eu tenho alto índice de acidentes. Falta de concentração dentro da questão do demanda-controle ou do esforço e recompensa? Ou dentro da questão do turno, do ciclo circadiano? Nem tudo está resumido aqui. Aqui não está englobando tudo. Quando eu consigo entender isso, eu só consigo entender isso conhecendo cada específico social, aí eu entendo que a briga não é para eu ter uma ferramenta. Primeiro, se eu digo assim, o software tal escolheu o CopSoc, esquece. Quem fez não sabe nada sobre isso. Ele está dizendo que em todas as empresas, as únicas exceções são e demanda, controle, esforço e recompensa? Só tem isso? É isso que acabou de me dizer? Você está dizendo para mim que, que demanda requerida está no CopSoc? Mas não está no modelo teórico que embasou o CopSoc. Está dizendo para mim que gestão por medo está no CopSoc? Está dizendo isso? É sério? Está dizendo que o CopSoc, que se baseia lá, esforço e recompensa e demanda controle, é uma ferramenta adequada para encontrar felicidade no trabalho? Mas, Rodrigo, mas para que eu quero felicidade no trabalho? Como é que eu vou trabalhar executivos sem considerar isso? Por que que ele adoece? Porque ele não é mais feliz, porque ele ganha 15, 20, 30, 50 mil reais, ele não consegue encontrar propósito naquilo. Se eu perceber a situação, eu preciso aplicar uma ferramenta que é baseado em uma teoria que estudou essa questão da felicidade no trabalho, para identificar o grau que isso está ali dentro, já identifiquei que tem ali. Opa, seja ouvindo, observando, ou até aplicando o CopSoc. Agora eu preciso identificar o grau, preciso fazer minha matriz de risco para orientar as minhas ações aqui, para justificar as minhas ações. Então, o que que eu vou fazer agora? Eu vou pegar uma ferramenta, algum teórico estudou especificamente a questão da felicidade no trabalho. Veja que não é demanda-recompensa. Não é demanda-controle, não é demanda-recompensa, é felicidade no trabalho. Eu tenho, por exemplo, uma questão que a média liderança sofre muito, que é a ambiguidade de papéis. Porque uma hora eu sou tratado como se fosse chão de fábrica, quando estou lá com o meu superior. Quando eu venho falar com meus subordinados, eu sou o chefão. Tem gente que treme. E agora? Eu sou o quê? Eu sou responsável pela, eu sou responsável pelo absenteísmo da minha equipe. Eu sou responsável pelas vendas que meus vendedores fazem. Eu sou cobrado por aquilo que terceiros vão fazer. Eu tenho o poder de cobrar, mas ao mesmo tempo sou cobrado de coisas que eu sequer tenho como interferir. Sou eu que vou vendendo no lugar do cara? Não é. Uma grande rede de varejo.
que eu assisti, eu estava trabalhando lá, prestando serviço para a empresa, no FAP na época, eu vi, assisti, tomei conhecimento da demissão de um gerente, a diretora de RH chamou o gerente e falou, olha, adoro o seu trabalho, você realmente é um menino muito bom, mas infelizmente, com os números de absenteísmo da sua loja, não tem mais como segurar na empresa, você está demitido. Não é ele que está faltando, são os funcionários que estão faltando. Mas por que os funcionários estão faltando? Ele consegue interferir nisso? Depende dele? Ah, estão faltando porque isso, por aquilo, ou salário, ou sei lá, mora longe. É, o fato é que não é ele que está faltando. Como é que você trabalha? Como é que você não vai ter sofrimento psíquico se o teu trabalho, o teu emprego depende da atitude de terceiros? Se o cara vai faltar ou não, se o cara vai vender ou não, se o cara vai cumprir a tarefa ou não. Liberdade de papéis. O modelo demanda-controle e esforço e recompensa. Estudou isso? Não. Então, tem ferramenta que estuda. Tem modelos teóricos, tem estudos que criaram modelos teóricos na psicologia para lidar com esse cara. Opa, tem a galera adoecendo. Essa galera toda aqui é porque estava nesse negócio aí que eu não sabia. Não conseguia controlar, era super cobrado, mas não dependia nem da resposta dele. Por ele vendia muito mais, por ele não ia nem para casa, mas não é esse o ponto, depende de terceiros. Até o emprego dele está dependendo disso. Ele adoeceu. Esse também adoeceu, esse também adoeceu, esse também adoeceu. Então vamos, deixa eu aqui, o Rodrigo, pesquisador, vou fazer um estudo científico a respeito dessa questão, dessa ambiguidade de papéis. Eu sou chefe, eu sou subordinado. O meu trabalho depende de mim, ou depende de outros. Nem no esforço recompensa e no demanda controle você não tem isso. Aí eu vou precisar de uma ferramenta específica ou não, porque eu não observei esse tipo de problema lá na empresa que eu estou avaliando. A média liderança não demonstra nenhum sinal de que haja problema. Então não preciso de uma ferramenta específica. Passou batido, porque eu consigo ali pegar alguma coisa, por exemplo, de demanda controle, também vai caber um pouquinho ali no, na ambiguidade de papéis. Tem a ver com controle também, depender dos outros. Passou lá pelas perguntas de demanda controle de uma ferramenta qualquer, passou, demanda controle não, passou pelas perguntas de autonomia da tarefa, que se baseia nesse modelo, demanda controle, não apontou problema. Então não precisa nem de uma ferramenta nesse momento, precisa investigar mais a fundo isso aqui. Beleza. Opa! Quando eu aplico esse questionáriozão aqui, que é o questionário grandão aqui, né, o que é para tudo, tipo CopSoc. Quando eu aplico e vou nessas perguntas aqui do controle, da autonomia na tarefa, a média liderança destoa do resto. Aqui eu tenho problema. Eu ainda não consegui identificar, quer dizer, eu já identifiquei, tá na cara, tá com problema, mas eu ainda não consigo fazer aqui a minha matriz de riscos. Eu não consigo dizer se é muito urgente, urgente, eu não consigo dizer a gravidade da coisa. Então, eu vou pegar uma ferramenta específica, baseada no modelo teórico que estudou só essa parte, e vou aplicar para essa média liderança. Dúvidas, perguntas, entenderam, não entenderam, muito complicado, ficou fácil. Jesus arrebatou todo mundo, só eu fiquei aqui, gente, é sério? Vocês foram arrebatados? Pelo amor de Deus, alguém fale alguma coisa, estou ficando com medo. Fácil, difícil, deu para entender, deu para desmistificar. Apontou um caminho, não complicou mais ainda. Alguém pode me ajudar me dando feedback? Gente, pelo amor de Deus, alguém, ninguém quer falar nada, por quê? Cheguei agora há pouco, estou tentando entender. A Amanda disse que tem uma luz. Ficou mais fácil, mais claro, Amanda? Ficou mais.
mais suave. O que que são esses questionários e qual a construção de conhecimento que eu tenho que ter para usá-los? Vocês entenderam isso, pessoal? O que que são essas ferramentas? Qual a ferramenta? Cara, calma. Primeiro conheça a risco psicossocial, pelo amor de Deus. Depois vai estudar as ferramentas, as diversas, para ver qual se encaixa na tua relação de risco psicossocial. Ah, essa aqui, ó. Ah, gestão por medo. Porque uma coisa é assédio, outra coisa é gestão por medo, tá, gente? Não esqueça disso. Você tem empresa que você vai ter gestão por medo. É o tempo todo para todo mundo. Quero saber, mandar embora, vou mandar para não sei aonde. Conhecer os riscos, para saber as ferramentas das ferramentas. Aí você tem a sua caixinha de ferramentas. Isso aqui aperta, isso aqui fura, isso aqui não sei o quê, isso aqui é para a cabeça não sei o quê. Esse também aperta, mas tem que ser quando o parafuso começa a cabeça. Ah, isso aqui já aperta aquilo ali. Isso aqui ajusta. Mas eu não posso partir logo para a ferramenta ou achar que tem a ferramenta que tem tudo. Por que que ela não tem tudo? Porque toda ferramenta se baseia em uma teoria, um modelo teórico. Que estudou especificamente algum pedaço aqui e chegou a alguma conclusão. As mais aceitas são essas. Demanda controle, esforço e recompensa. Vai pegar aí 80% das coisas, mas não pega também muita coisa. E mesmo quando pega, vamos lembrar, limitações do avaliador, limitações do objeto avaliado. Espero que vocês tenham gostado. Espero que realmente tenha ajudado vocês. Amanhã, Muito bom. 8 horas, a gente se encontra aqui novamente. Quer falar, Maurílio? Aqui não está saindo som aí. Eu vejo você abrir o microfone, mas É, não estou não, ouvindo. muito bom. Eu acho que foi claro, né? Você deu um balizamento assim muito bom, muito bom. Como sempre, né, Rodrigo? Disseram que Você agora eu era conseguiu, tributarista, agora eu sou tal, né? ergonomista. Como é que é? Não é mais, mas é perfeita. A sua colocação é perfeita, né? Você começa a entender, né, que não é esse bicho de sete cabeças, mas você precisa realmente, né, entender aonde que está o fundamento, aonde que nasce a questão, né? Excelente, muito bom, Rodrigo. Espero que tenham gostado. E se quiserem começar a conhecer os riscos psicossociais, a partir de amanhã é isso que eu vou tratar. Então vamos agora começar a debater risco psicossocial. Já que o início da história toda é, vamos saber, é mercúrio, é chumbo, é sílica. Vamos conhecer quem são os caras. Para depois a gente pensar em como avaliá-los. Obrigado pela presença de vocês e espero que realmente tenha valido a pena estar aqui com a gente. Beijo, até amanhã, pessoal. Tchau, tchau. Irmã, muito bom.